Olá, sejam muito bem-vindos novamente a um compartilhamento maravilhoso, que é o compartilhamento da Bhagavad Gita, a ciência suprema, a ciência da nossa alma, a ciência de quem realmente somos. Se nós queremos saber quem nós somos, precisamos ouvir os versos da Bhagavad Gita, onde a Suprema Personalidade de Deus, dentro da tradição da filosofia védica, nos passa todo o conteúdo acerca de quem nós somos e o que devemos fazer nesse mundo. E até mesmo devemos nos colocar adiante deste processo material que nos enreda nesse mundo físico e que faz com que nós nos ocupemos com diversas atividades materiais e deixemos de lado o propósito diariamente de buscar a essência da verdadeira essência que somos nós. Quem sou eu? Eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. Então, essa é a nossa qualificação. O resto, digamos assim, que seria apenas uma ilusão, apenas um ocupar em atividades ilusórias, atividades materiais, festividades materiais. Estamos aqui neste mundo não é para brincar de divertir-se. Estamos aqui nesse mundo material porque nos esquecemos de Deus e nós não somos o nosso corpo, nós não somos as nossas coisas materiais. Nós somos uma alma criada por Deus eternamente, somos eternos. Então, quando a alma sai desse corpo material, ela vai habitar outros processos de vida, dependendo do que você faz aqui hoje. Se você é uma pessoa humilde, se você tem consciência dos seus erros, se você tem consciência das suas limitações, se você tem consciência do seu karma. Karma é justamente o capítulo 3 que vamos iniciar hoje. Terminamos o capítulo 2, o resumo do conteúdo da Gita. E falamos no final do capítulo 2, falamos no verso 72 sobre o cessar do processo da vida materialista, que é justamente se ocupar em serviço devocional, servir a Deus com amor, devoção e gratidão neste mundo material, para que a gente se liberte. A gente jamais vai se libertar deste mundo material com a nossa mente ocupada. Novamente repito, não tenho nada contra, mas quando a gente tem a nossa prioridade de vida e a gente se submete a um processo de serviço devocional para trabalhar Bhakti. Bhakti seria servir a Deus em amor, devoção e principalmente gratidão. Então, nesse serviço devocional, a gente se liberta desse conteúdo, desse cativeiro material e se desenreda, ou seja, retira a cabeça da areia movediça material que só faz nos afundar mais e mais e mais. Então, Karma Yoga, capítulo 3, estamos iniciando hoje o verso 1. Agyana Timiranda Syagyana Janasa Lakaya Shakshu Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal conhecimento eu presto minhas respeitosas reverências e a tal conhecimento transcendental eu presto reverências a Deus, eu presto reverências a Krishna, aquele que ditou a Bhagavad Gita para a nossa evolução. Eu presto reverências a Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador da Sociedade Internacional para a obtenção da consciência de Krishna através das práticas de Bhakti Yoga. Karma Yoga. Vamos começar Karma Yoga, que é um assunto deveras, não digo polêmico, mas um assunto que nós não temos conhecimento. Por quê? Porque se nós tivéssemos conhecimento do nosso karma aqui agora, nós não perderíamos tempo com tantas ilusões materiais e nos colocaríamos à mercê deste karma para transformar em Dharma. Então, ontem eu assisti uma aula do meu mestre espiritual aqui em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba,
E ele dizia que karma é a herança que a gente traz, ou seja, é aquela mala que a gente sai desse avião ou desce dessa roda gigante aqui nesse mundo material e a gente vai ter que destrinchar, ou seja, a gente vai ter que trabalhar essas nossas ações e reações kármicas, que são cordas que nos prendem a vários e vários movimentos materiais dentro deste mundo material. Verso 1. Arjuna disse: ó Janardana, ó Keshava, por que queres ocupar-me nesta guerra terrível, se achas que a inteligência é melhor do que o trabalho fruitivo? Então Arjuna contesta. Seu Deus, Krishna, Buda, lá, Jeová. Mas aqui no Bhagavad Gita é chamado de Krishna. Krishna, por que eu tenho que lutar nesta guerra fratricida, nesta minha guerra, digamos assim? Porque não é melhor eu trabalhar minha inteligência para que eu entenda melhor o que são essas ações e reações deste meu trabalho fruitivo. Então, o significado de Srila Prabhupada. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, descreveu de forma minuciosa a constituição da alma com a intenção de livrar seu amigo íntimo Arjuna do oceano do tormento material. Onde foi que ele descreveu minuciosamente a constituição da alma com a intenção de livrar seu amigo íntimo deste oceano da material? No capítulo 2, que eu terminei no último compartilhamento. Então, se você está interessado em saber sobre a constituição da alma, os capítulos, os versos que você perdeu, os versos que você gostaria de entender, então você vai lá no YouTube e coloca Easy Espiritualidade, E-A-S-Y, Espiritualidade. E aí vai entrar no canal de Ana Cláudia Chandra e lá você vai ver os versos finais do capítulo 2. Sempre eu escrevo dentro do título, aí tem a palavra mais, você clica no mais, ele vai abrir mais texto e ele vai dizer qual é o capítulo e quais são os versos que você perdeu de ver ou que você queira ouvi-los novamente. Então, há quem pense que atingir a consciência de Krishna é entregar-se à inércia. E alguém com essa compreensão errada, muitas vezes retira-se a um lugar isolado para tornar-se plenamente consciente de Deus, cantando o santo nome do Senhor. Então, o trabalho, o serviço devocional, não é um trabalho de inércia. Por quê? Porque a gente acha que espiritualidade é apenas rezar, acender uma vela, ir à igreja, comungar, fazer isso, aquilo outro. Isso são rituais que não nos fazem nos aprofundar mais dentro dessa consciência de Deus. Então, quando a gente pensa em termos transcendentais, em termos espirituais, nós, almas condicionadas, achamos que viver a vida espiritual é não fazer absolutamente nada. E isso é um pensamento errôneo, é um pensamento ignorante. Por quê? Porque a consciência de Krishna, para você servir Deus, você tem que entrar em ação. Você tem que praticar Buddhi Yoga. Ou seja, você tem que estudar. Se você não estuda, se você estuda hoje e passa 2, 3, 4 dias sem estudar, se você deixa os seus estudos para depois, se você coloca suas coisas materiais na frente dos seus estudos, se você não tem interesse de evolução, então você não vai evoluir. Você vai ficar ali rodando na roda gigante do Sansara, subindo e descendo, vindo e voltando, e você não vai adquirir o conhecimento espiritual que vai lhe afastar da vida ativa e faz com que você entenda o que é a minha consciência de Krishna. Essa consciência de Krishna, ela é ativa. Ela é uma consciência de conhecimento. Então, a consciência de Krishna, ou Buddha Yoga, ou inteligência, que propicia o avanço no conhecimento espiritual e afasta você da vida de praticar penitência e austeridades em lugares isolados, ou fazer promessas, ou você prometer 1000 coisas a Deus. Deus me dê isso que eu te dou isso. Isso é um comércio com Deus. E Deus não é obrigado a comercializar com ninguém, com nenhuma alma condicionada. Então, quando somos sinceros, nós vamos buscar
este aprendizado, nós vamos buscar nos associar com quem entenda já um pouquinho a mais. E nós vamos buscar perguntar, averiguar com muita humildade, porque sem humildade nessa vida você não consegue absolutamente nada. Você tem que ter humildade para saber que você errou, você tem que ter humildade para entender que você é uma alma limitada, que você é uma alma condicionada, que você não é o que você pensa que você é. O suprassumo, o sono bono da vida só é Deus. Nós somos apenas o sono letárgico da ignorância, que a gente não alcança esse conhecimento para que a gente possa buscar o conhecimento de karma yoga ou o trabalho para Deus. Eu vou trabalhar para Deus, eu vou oferecer minhas atividades para Deus, chamado de karma yoga. Verso 2. Minha inteligência ficou confusa com tuas instruções ambíguas, ambivalentes. Portanto, diz-me definitivamente o que me será mais benéfico. Aqui a Arjuna pede novamente a Krishna, a suprema personalidade de Deus, que oriente ele nessa senda do conhecimento, para que ele entenda aquilo que é dual. Eu faço ou não faço? Eu fiz, o que é que eu aprendi? Aprendi alguma coisa ou não aprendi nada? Então a gente vive nessa gangorra aqui nesse mundo material. Uma hora a gente está em cima, fazendo tudo, conseguindo fazer as coisas, na outra hora a gente está embaixo, se enrolando com mil coisas, se enrolando com mil ilusões, e a gente se perde. E o pior de tudo isso é que a gente não tem humildade para se reconhecer e para reconhecer perante o outro e perante os amigos, perante a família, perante aquela pessoa que vai te entender que realmente você é condicionado e limitado e que você não consegue. Você já conseguiu, hoje você não consegue mais. Então, aqui a Suprema Personalidade de Deus vai responder a Arjuna através do Buri Yoga, através da inteligência espiritual. E inteligência espiritual não se aprende em livros materiais, em títulos materiais, em honras materiais, não. A gente adquire Buri Yoga quando a gente estuda a Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. Então, nesse processo, para que houvesse ação e entendimento necessário, vamos fazer um esboço mais organizado do caminho para que Arjuna, esse guerreiro que está interrogando a Suprema Personalidade de Deus, seja esclarecido a ele esses assuntos aparentemente confusos, como a gente também, a gente é confuso, a gente não sabe. A gente pensa que sabe porque a gente estuda e porque a gente compartilha conhecimento e porque a gente fala com erudição, mas a gente não tem erudição, porque a erudição é você ter conhecimento acerca do absoluto. Afora isso, é erudição material e ilusória. É erudição que termina. E quando você tem essa erudição é o quê? Você ser um erudito no conhecimento acerca do absoluto. Então, embora Krishna não tivesse a intenção de confundir Arjuna com algum malabarismo verbal, Arjuna não podia seguir o processo de consciência de Krishna, da consciência de Krishna, nem através da inércia, nem através do serviço ativo. Em outras palavras, com suas perguntas, Arjuna está preparando o caminho da consciência de Krishna para a gente, nós estudantes, que queremos compreender seriamente o mistério da Bhagavad Gita. Então, por isso que essas perguntas foram lançadas aqui pelo guerreiro Arjuna. Minha inteligência ficou confusa com tuas instruções. Por favor, esclarece-me. Porque você me esclarecendo e deixando aqui registrado, vai servir para eras e eras após que chegamos à era de hoje, e hoje nós podemos ter essa vantagem de compreender esse conhecimento transcendental acerca da Bhagavad Gita. Verso 3. A Suprema Personalidade de Deus disse, aqui Krishna responde, ó virtuoso Arjuna, acabei de explicar que há duas classes de homens que tentam compreender a alma. Alguns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica e outros pelo serviço devocional. Então, existem duas espécies de pesquisadores espirituais. Aqueles, segundo a Suprema Personalidade de Deus, aqueles que vão especular, isso é verdade, isso é mentira, vão ficar confusos e muitas vezes vão ficar só na teoria. Então, se você fica só na teoria, sinto muito lhe dizer
que você não vai evoluir. Você só vai evoluir quando você ouvir a teoria, quando você praticar no seu dia a dia, quando você começar a se livrar dessas ilusões materiais e quando você decidir realmente ser uma alma neste corpo material de verdade. Aí sim, você vai entender o que é servir a Deus, que é chamado aqui de Bhakti Yoga, ou serviço devocional. Então, nesse processo desse estudo da natureza do espírito e da matéria, vamos buscar esse entendimento e compreender as coisas através do conhecimento da experiência prática, através da filosofia de Deus, através da filosofia do livro sagrado Bhagavad Gita. Alguns homens trabalham em consciência de Deus e outros trabalham em conformidade com os princípios da consciência de Deus. Então, assim, o que é que ele quer dizer aqui? Para que a gente possa chegar a um entendimento maior, a gente precisa adquirir primeiro conhecimento. Então, nós não temos conhecimento, nós pensamos que temos. A gente tem pouquíssimo conhecimento espiritual, quase nenhum. O que é que a gente tem? A gente tem enredamento material. A gente acha porque terminou uma faculdade, uma pós-graduação, fez um mestrado, fez um doutorado, até um pós-doutorado, que a gente é erudito. Isso não é erudição. Porque se você perguntar a essa pessoa quem é você, ela vai dizer doutor fulano de tal, ou doutora fulano de tal. E você não é doutor e nem doutora coisa nenhuma. Você é uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, a serviço do Criador, do Pai, do Senhor Supremo. Então, esses princípios de você estudar e de você conhecer o Supremo e de você buscar essa consciência de Krishna chama-se Buddhi Yoga, ou seja, a inteligência espiritual, que é totalmente diferente da inteligência material. Então, aqui nós vamos especificamente buscar a compreensão do absoluto. A gente vai entender que a gente tem dificuldade em controlar os nossos sentidos, sim. E qual é o problema em assumir isso? Nenhum. Falta humildade para mergulhar dentro de si e saber quem és você, quem és tu de verdade. Tu não és o que tu pensa que tu és. Tu és uma alma. E essa alma ela precisa de Buddhi Yoga, ela precisa de inteligência espiritual. Então vamos ler um pouco aqui. Portanto, ambos os yogis são interdependentes, como a religião e a filosofia. Religião sem filosofia é sentimentalismo. Religião sem a filosofia é puro sentimentalismo. Ai, meu Deus, me proteja, meu Deus. Ai, me dê isso, Senhor, me livre daquilo. Isso é sentimentalismo. Então, quando você busca a religião e a filosofia, e quando você busca estudar essa filosofia e colocar essa filosofia na ação prática, praticar aquilo que você estuda, aí sim você vai estar saindo dessa ignorância espiritual e você vai estar realmente trabalhando em consciência de Deus. Por quê? Porque a Buddhi Yoga, a inteligência espiritual, vai fazer com que você saia do enredamento material e saia dessa falta de humildade que nós temos, de achar que nós sabemos de tudo e que nós somos isso, aquilo, aquilo outro. Isso é ilusão. Por quê? Porque nós não só sei que nada sei. Pronto. Essa é a grande filosofia. Então, nesse processo, a meta última é Krishna, é conhecer Krishna, é filosofar acerca de Deus, acerca da verdade absoluta e chegar à consciência de Deus. O Bhagavad Gita também traz essa colaboração. E esse processo consiste em compreender a verdadeira posição do eu, da alma, em relação ao super-eu, a alma suprema. Quem sou eu? Quem é Deus? Qual a minha relação com Deus? O que é que eu devo fazer para me elevar espiritualmente? O que é que eu devo ter para que eu possa discernir e sair dessa ilusão que eu sou uma pessoa inteligente, quando na realidade eu não sou inteligente, eu tento ser inteligente nesse emaranhado de confusão mental e emocional que eu trago comigo. Então, nesse processo, nós vamos buscar a consciência de Krishna, nós vamos fazer essa conexão direta com essa consciência de Deus, e nesse processo da consciência de Krishna, temos que purificar, é preciso purificar os sentidos por meio de um processo de filosofia. A Bhagavad Gita traz esse processo filosófico.
E quando a gente começa a estudar, a gente começa a acender essa tocha do conhecimento transcendental, que é o mantra que eu faço no começo de cada verso. Acender a minha vida que está no escuro com esse conhecimento transcendental. Por quê? Porque eu não sei de nada. Eu preciso saber acerca do absoluto, eu preciso saber acerca de Deus e buscar esse conhecimento. Para quê? Para que eu possa servir a Deus, eu preciso conhecer Deus e como é que Deus quer que eu o sirva. Fora isso, é ilusão, é viver perdido nas trevas da floresta densa da materialidade. Verso 4, para terminar. Não é possível livrar-se da reação apenas por abster-se da ação. Nem pode alguém atingir a perfeição só porque pratica a renúncia. Esse verso é fantástico. Porque muitas vezes a gente acha que ficando calado, que a gente não fazendo o que precisa fazer, que a gente não ajudando um amigo que está na escuridão, e muitas vezes ficando em silêncio, concordando com os absurdos da vida, mas isso não quer dizer que você vai agredir ninguém, não. Você vai falar o que você sente no modo da bondade. Cabe o outro entender ou não, e se o outro não entender, está tudo bem. Um momento, algum dia, algum momento ele vai entender. Então, quando você se abstém da ação, você acumula karma. E nesse acúmulo de karma, você nunca vai aprender a renunciar para Deus. Por quê? Porque você vai estar atolado, vou usar um termo aqui cristão, numa série de pecados que você trouxe de vidas passadas, que você trouxe dessa vida presente, e vai juntar tudo isso, e vai mesclar tudo isso nessa confusão. E você não vai entender balelas nenhuma. Então, livrar-se da reação apenas por abster-se da ação, não pode atingir a perfeição. Que perfeição? A perfeição que Deus quer que a gente atinja, para que a gente possa se relacionar com Ele mais e melhor. Significado. A ordem de vida renunciada pode ser aceita quando alguém se purificou através da execução dos deveres prescritos, estabelecidos com o propósito de purificar os corações materialistas. O que é que ele está dizendo aqui, Srila Prabhupada? Que quando a gente aceita a renúncia, agora para a gente renunciar a Deus, a gente precisa, estou olhando aqui quanto minutinho está, já está em 20 e 22 minutos. Então, quando a gente não sabe renunciar, a gente não está na hora de entender muitas coisas. Por quê? Porque a gente não renuncia às coisas materiais. E renunciar às coisas materiais, a gente precisa de tapas, austeridades. A gente precisa dormir cedo, acordar cedo, a gente precisa ter uma alimentação sem violência, a gente precisa não praticar sexo ilícito, a gente não pode estar participando desses jogos ilusórios de jogatina. A gente tem que ter uma meditação para que a gente possa limpar a mente cantando os santos nomes de Deus. A gente tem que seguir regras e regulações. Já que a gente segue regras e regulações materialistas, porque se você não seguir, você não vai ter seu dinheiro no final do mês e você vai faltar trabalho e seu chefe vai terminar despedindo você. E aí você se esquece de Deus e você também não pratica o serviço devocional a Deus. Por quê? Porque você ainda não purificou seu coração materialista, porque nós caímos aqui neste mundo material porque temos coração materialista. Sem purificação, ninguém pode alcançar sucesso, adotando abruptamente a quarta ordem de vida, sannyasi, ou seja, sannyasi é renunciar a tudo que é matéria e viver feliz em Deus, e santosha, felicidade a Deus. Então, nesse processo, a pessoa deve aprender passo a passo a renunciar. Então, assim, nesse processo, nem o próprio Deus aprova esse princípio de você pular etapas da sua vida. Mas se você já tem um certo tipo de consciência, você sabe que se você estudar, você vai crescer mais e melhor e conhecer mais as leis do mundo material e saber se livrar delas e ficar em equanimidade e em equilíbrio. Mas se você pula essas etapas e você quer mostrar que você pode, você já está querendo ser Deus, porque só Deus pode. Então, nem esse princípio de pular etapas da sua vida, Srila Prabhupada diz aqui, nem o Senhor Krishna aprova esse princípio. Sem purificação do coração, é apenas um distúrbio na ordem social. Então, a gente tem que purificar o nosso coração e para isso a gente tem que praticar Bhakti Yoga, Yoga da devoção ou serviço devocional.
Se alguém adota o serviço transcendental ao Senhor, Deus, mesmo sem cumprir seus deveres prescritos, todo o avanço que ele fizer será aceito pelo Senhor em Buri Yoga. Por quê? Porque Krishna, Deus, ele está assentado no nosso coração e ele vê todo o nosso processo de entrega a ele. Que tipo de entrega você dá para Deus todos os dias? Você coloca suas festas, suas viagens, sua praia, seus exercícios físicos na frente de Deus? O que é que Deus vai poder fazer por você? Absolutamente nada. Então, nesse princípio, mesmo uma pequena execução desse princípio capacitará a pessoa a superar grandes dificuldades. Por quê? Porque você vai estar prontinha para o entendimento dessa ignorância material. Você só sai dessa ignorância material com Buri Yoga, com inteligência emocional. Esse é o princípio. E não se abstendo de fazer as coisas e dizendo, eu não fiz isso por isso, eu não fiz aquilo por isso, eu não entendi isso. A cabeça fica confusa, é desfocada, né? E hoje está na moda, transtorno de déficit de atenção. Então eu tenho transtorno, eu tenho falta de foco. Mas você não tem falta de foco nas suas coisas materiais. Você sabe exatamente o que fazer com elas. Isso é a certeza que nós temos neste mundo material, que a gente cumpre bem direitinho as coisas materiais, porque a gente tem interesse nelas. Mas o maior interesse em nossas vidas chama-se Suprema Personalidade de Deus, Deus Krishna Govinda, o Deus do amor, o Deus da compaixão e da misericórdia. E a gente precisa estudar sobre ele e se entregar através da renúncia a ele, fase por fase, aprendendo com Buri Yoga, a inteligência espiritual. Com gratidão, iniciamos o capítulo 3, Karma Yoga. Temos muitos versos para entender o que é Karma Yoga. E eu agradeço essa oportunidade da Suprema Personalidade de Deus, a Krishna, a Prabhupada, meu mestre espiritual, e a todos vocês que me assistem. Gratidão.